De que é que nós somos feitos? Existe uma matéria que é atacada. E essa matéria produz um barro. E esse barro tem 3 características. É flexível, é moldável, suporta pressão. Pressão todo mundo aqui passou. A pergunta é, quem se tornou moldável pela pressão? A areia também sofre pressão, mas ela não muda. Quem você vinha sendo, sinceramente? Quem finca estacas no lugar da dor não vive a promessa. Se você fincar a estaca e ficar no meio da sua dor, falando da sua dor, pensando na sua dor, contando a sua dor, remoendo a sua dor, agarrado na falta de perdão e no mimimi miserável da vitimização, não chegue em Canaã. Então só examine, porque isso ficou no meu ouvido. Tem que repetir para elas. Quem fincou estaca no lugar de dor da sua vida e que vira e mexe e volta para o mesmo lugar, não consegue romper ciclos, não consegue ir para o próximo nível. Estacas fincadas. Mas minha pergunta é, quais são as narrativas que você tem usado? Para você? Para os outros? Aonde é que as tuas estacas estão fincadas no lugar da dor? Por quê, Camila? Porque não se quebra ciclos se você não permitir ser moldado. Tirar as estacas antigas. Tirar os limites antigos colocados. Remover as tendas que te protegiam. E a tenda que mais nos protegia, ela tem um nome. Como é o nome da pessoa que mais nos protegeu na vida e destruiu nossa vida? Orgulho. Orgulho. E a gente começa de novo. Em Jeremias. Camila acabou de falar. E eu comecei o evento falando. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. E ali você ouvirá a minha mensagem. Tem uma direção aí. Jeremias teve que ir a algum lugar para ouvir algo. Ok? Ele se moveu. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Em destaque, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando o outro vaso de acordo com a sua vontade. Moldando o outro vaso de acordo com a vontade de quem? Do oleiro. Do oleiro. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, ó mulheres experience. Comunidade de Israel é povo de Deus. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês na minha mão, mulheres. Eu queria que você lesse o versículo 4 para você e falasse o seu nome. Mas o vaso da Camila, que estava formando-se, estragou-se nas mãos do oleiro e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Leia, falando o seu nome. Então o Senhor dirigiu a vocês a palavra. Ó comunidade de Israel, será, Camila, que eu não posso agir com você como fez o oleiro? Camila, quem é o oleiro? É o nosso Deus. Ele diz, eu sou o oleiro e vocês são o barro. Quem é o vaso? Diz teu nome. Você é o vaso. E de que é que nós somos feitos? De que é que o barro é feito? Olha que coisa interessante. O barro é formado da desagregação de rochas que são atacadas. Fala comigo, atacadas. Quimicamente, pela água, pelo ácido carbônico, ou fisicamente, pela erosão ou pelo vulcanismo. Existe uma matéria que é atacada. E essa matéria, que passou por um processo, ela produz um barro. E esse barro tem 3 características. Ela é resistente à compressão. Ele é flexível. E ele é moldável. A questão é que nem toda terra é barro. Nem todo mundo é barro.
O barro é flexível, é moldável e ele suporta a pressão. Tem gente que é areia. E aí, a areia não é flexível. Fala comigo, não é flexível. Não se permite ser moldada. Não deixa a pressão enriquecer a sua substância. Uau! Pressão todo mundo aqui passou. A pergunta é, quem se tornou mais rico, mais cheio de minerais, mais cheio de matéria orgânica? Quem se tornou flexível? Quem se tornou moldável pela pressão? A areia também sofre pressão, mas ela não muda. Quem você vinha sendo, sinceramente? Areia ou barro? Areia ou barro? E eu preciso contar uma coisa para vocês. Jeremias recebeu uma ordem. Ele tinha que ir até o oleiro. Esse movimento quem faz é você. E é todo dia. A gente ouviu uma pregação de nem conhecia esse pastor, achei extraordinário. Ele disse assim: a planta, Deus fez a planta da terra. Planta vive fora da terra? Não. Deus deu ordem e criou os peixes das águas. Peixe vive fora da água? Por que é que você acha que você vive longe de Deus? Quem entende que tem que quebrar esse ciclo? Camila, o que é um ciclo? Eu fui atrás do que era ciclo. Pior que eu não digitei o que é ciclo. Ciclo fala que ciclos são bons. Existem ciclos do clima, existem ciclos das estações do ano, existem muitos ciclos. Ciclo significa que tem uma data para começar e para terminar uma estação da nossa vida. Quem quer acabar esse ciclo? Quem quer dizer esse ciclo? Dessa versão, essa versão orgulhosa que machuca, que fere, que reclama, que distância, que destruiu muitas coisas com as próprias mãos, que tem uma essência boa, mas que termina vivendo a pior versão por estar cheio de disfunção. É uma decisão. Quem topa? Para você quebrar o antigo ciclo, você precisa deixar o oleiro trabalhar. Mas o vaso de barro que estava se formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando o outro vaso de acordo com a sua vontade. Esse está estragado. Estragou-se. E ele o refez, moldando de acordo com a sua vontade. Camila, e como é que o oleiro trabalha com o vaso? Fala comigo, amassando. Amassando. Ele amassa o barro. Ele amassa. E ele amassa. E aí, à medida que ele amassa, ele vai encontrando umas pedrinhas. Aí ele tira a pedrinha. Aí ele continua amassando e amassa mais e amassa mais. Aí ele encontra uns raminhos, uns pedaços grandes de madeira que veio na hora que ele pegou o vaso da terra. E aí ele tira as estacas, as impurezas e ele continua amassando. Mas a mão dele é perfeita. Sabe qual é o segredo de um oleiro trabalhando com vaso? Ele não tira a mão do vaso. Sabia disso? Enquanto o vaso está na roda, a mão dele está tocando. Mas o vaso tem que estar na roda, nas mãos do oleiro. Ele não vai te amassar apenas uma vez, a não ser que você volte a ser areia. Enquanto você for moldável, ele sempre vai ter algo novo para você. Uma nova estação. E se ele precisar, ele vai quebrar, sim. Porque talvez esse vaso foi muito útil para até hoje, mas para o próximo nível ele não serve mais. E na hora que você se colocou no lugar do oleiro, e ele está te moldando, e ele está te tratando, e o vaso já tem cor, e o vaso tem brilho, e o vaso está limpo, e ele diz: agora eu posso contar contigo para outras coisas, então deixa eu te quebrar de novo, porque agora eu preciso de um vaso ainda mais puro. E esse é o trabalhar da mão do oleiro. A pergunta é quem escolhe estar na mão do oleiro.